Gênesis, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Amém. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui hoje à noite para lermos, Senhor, sua palavra bendita, santíssima. Ó Senhor, fale conosco. Nós rogamos que pelo Espírito Santo, Senhor, nos ilumine, nos conduza na leitura e na meditação destes capítulos e edifique grandemente o nosso coração na sua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, daqui a pouco nos dê condições, Senhor, de nós orarmos, baseados, Senhor, na sua palavra, em nome de Cristo. Abençoa-nos, que assim seja, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, irmãos, na semana passada, nós estudamos a respeito, em primeiro lugar, a partir daqui no capítulo 13, nós estudamos sobre a separação, depois que Abrão sai do Egito, a separação entre Abrão e Ló, por causa como os dois eram muito ricos, teve a contenda, aí eles se separaram. Ló, ele escolheu, o caminho dele, e Abrão deu então a vez para Ló escolher o caminho. E nós vimos, vocês lembram, que quando Ló escolheu, ele escolheu mais pelo aspecto material, porque ele achou a terra produtiva e tudo, do que pelo aspecto espiritual. Então isso é um ponto importante, inclusive para os capítulos, para os trechos que nós vamos ler hoje. No capítulo 14, nós vimos que teve a guerra dos reis. Então, Ló, ele escolheu lá mais pelo aspecto material, a riqueza e tal, a produtividade da terra, e acabou morando aonde? Em Sodoma. E lá em Sodoma, então, teve a guerra dos reis envolvendo também Sodoma, e aí Ló foi levado, mas aí Deus usa Abrão, e Ló e todas aquelas cidades são libertadas, que tiveram ali. Sodoma foi libertada e assim por diante. E então, aí o que aconteceu? Abrão tem um encontro com Melquisedeque, que eu falei para vocês, lembram? Que é um tipo de Cristo, e é abençoado por Melquisedeque, que é o rei de Salém, que é Jerusalém. E Deus usa ali maravilhosamente Abrão para a libertação daquelas pessoas que tinham sido aprisionadas, inclusive Ló. Aí em seguida nós temos, no capítulo 15, que Deus faz aliança com Abrão e promete para ele o quê? Promete para ele a descendência, a terra e assim por diante. E nós temos então ali, vamos dizer assim, a aliança sendo feita de maneira formal com Abrão. E no capítulo 16, acontece então, até esse momento aqui, Abrão ele está, vamos dizer assim, sendo uma pessoa agindo com fé e assim por diante, mas no capítulo 16 tem um vacilo de Abrão, ouvindo Sarai, e aí então dali vem o nascimento de Ismael. E um ponto importante, então, que eu quero destacar nessa transição aqui, os capítulos que nós vamos estudar hoje, é exatamente a aliança que Deus faz com Abrão, e essa é uma coisa que tem que estar na nossa mente à medida que nós formos lendo a Bíblia, porque nessa aliança Deus promete descendente, terra e assim por diante. E eu tenho falado para vocês, na aliança que Deus faz com Abrão, ou com Abraão, que ele vai mudar o nome dele, ele faz essa aliança assim, dois aspectos, material e espiritual, com dois tipos de promessa. E a promessa material tinha a ver com o povo de Israel e tudo, terra, governo, reis, mas a promessa espiritual tinha a ver com a igreja, com a vinda de Cristo, que Deus tem prometido desde Gênesis 3,15. Bom, meus irmãos, aí o que nós temos
então, nesses capítulos que nós vamos estudar hoje, com a graça de Deus, vamos ler e meditar hoje com a graça do Senhor. É que Deus vai reafirmar a aliança no capítulo 17, agora instituindo o selo da aliança, que é a circuncisão, né? E repito, né? E tem os aspectos materiais e espirituais dessa aliança, né? Novamente. No capítulo 18, nós temos, irmãos, ali, já fazendo a conexão com o que Ló tinha feito lá, Deus vai revelar, Ló está morando em Sodoma, né? Deus vai revelar que ele vai destruir a cidade de Sodoma para Abraão agora, né? E Abraão vai interceder, pensando no Ló, que é o sobrinho dele, mas também pensando na cidade em geral. Ele vai fazer intercessão. E no capítulo 19, nós temos, enfim, a destruição dessas cidades, né? Sodoma e Gomorra e as cidades ali. E Ló sendo resgatado, porque Deus tem misericórdia dele. E aí o final de Ló é um final assim muito triste, porque a mulher dele morre, as filhas dele, no final da vida dele vai acabar numa caverna, as filhas dele o embebedam e vão ter relações sexuais com ele, porque, segundo elas entendem, não tem outro jeito, não tem homem na terra, e elas querem ter descendente, e assim que ele encerra a sua vida, ele desaparece da Bíblia, né? É uma maneira muito triste como ele desaparece, mas nós observamos o quê? Nós observamos que Ló, segundo Pedro, por exemplo, o que Pedro diz na sua epístola, e o que a Bíblia mostra aqui, Ló era um homem justo, era um crente, mas ele foi vamos dizer assim, escolhendo caminhos errados, pensando só na questão material, e assim que ele encerra. Então, nós temos um contraste aqui entre Ló e Abraão, na verdade, porque Abraão é um homem de fé, que também tem as suas falhas, ambos são justos, mas Ló é um contraste com Abraão, porque Ló escolhe errado as coisas e acaba de uma maneira tão triste, enquanto que Abraão, ele vai aparecer aqui nesse trecho novamente, né, como homem de fé, apesar de que o último capítulo, que nós vamos estudar hoje, ler hoje, é um capítulo também em que Abraão vacila mais uma vez, mentindo a respeito de Sara, né? E tem um detalhe aqui também que eu não falei, agora nessa olhada geral, assim, no capítulo 18, mesmo quando Deus vai anunciar a destruição de Sodoma, Deus também, ele se manifesta ali com os anjos, né? Também ele vai reafirmar a promessa mais a Sara, né? De que ela terá um filho e assim por diante. Bom, então vamos ler. Como vocês sabem, nós fazemos a leitura assim. Vamos lendo, vamos dando algumas explicações rápidas e com a graça de Deus que o Senhor nos conduza nesses nossos estudos, nossas reflexões. Então acompanhe comigo aí o capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então aqui Deus, ele vem trazendo imediatamente qual é o propósito do Senhor em se revelar agora, depois de muitos anos, né? Vocês veem que no finalzinho do capítulo 16, versículo 16, diz que quando nasceu o Ismael, Abrão tinha 86 anos e agora ele está com 99 anos, né? Então, 13 anos depois, né, Deus traz essa revelação. Pode ser que isso aqui seja, inclusive, tanta demora assim, né, seja uma repreensão do Senhor em relação ao pecado de Abrão, que Abrão cometeu com H, mas como a Bíblia não afirma aqui, nós não podemos ter certeza de que realmente esse foi o propósito de Deus. Mas veja o que Deus diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se revela como aquele que é todo-poderoso, como aquele que e essa revelação tem a ver com a aliança, com aquele que ele realmente iria fazer isso pelo seu poder. Ele é todo-poderoso. E aqui também nós precisamos entender que quando Deus faz aliança
com Abraão, lá no capítulo 15, Deus passa entre as partes, vocês lembram? Aí faz aliança com Abraão. Ali nós vemos a grande manifestação da graça de Deus. Deus é que está ali operando e fazendo ali aquela aliança com ele. E aqui tem, vamos dizer, a contrapartida de Abraão, em que Deus vai colocar o selo, o sinal, e Abraão agora vai circuncidar. Vai obedecer a Deus circuncidando a si mesmo, seu filho e todos os que estão na sua casa. Isso aqui mostra que a graça de Deus leva à obediência, né? Então, são os dois lados aqui. Mas vamos ver aqui. E o Senhor, ele diz aqui para Abraão: anda em minha presença ser perfeito, né? Então, está fazendo uma aliança com Abraão, onde Deus chama Abraão para a obediência. E por minha aliança entre mim e ti te multiplicarei. Aí diz o versículo 3: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo. Essa atitude de Abraão de cair, né, é reverência ao Senhor. Na Bíblia sempre vai aparecer isso. Quando Deus se revela, o homem, ele se prostra diante de Deus. E aqui então Abraão está se prostrando diante do Senhor. Aí Deus diz para ele, continua dizendo: quanto a mim, eis que a minha aliança contigo, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E essa substituição do nome de Abrão tem a ver com a aliança que Deus está fazendo, né? Deus se revela o seu nome, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, aqui uma revelação de Deus. E Deus muda o nome de Abraão, que tem a ver com a aliança, pelo fato de ele ser pai agora de multidões, pai de uma grande nação, e assim por diante. Então, ele diz aqui: será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então veja, disse-lhe mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, nascido na casa, comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Versículo 14: e o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então veja, Deus diz assim: eu vou fazer de ti sairão muitas nações, reis sairão de ti, tua descendência será grande. Isso tem a ver com o próprio povo de Israel, que cresceu muito, mas tem a ver com a igreja, né, que iria crescer de todas as nações, como diz a palavra de Deus. Isso de fato aconteceu. E observem que Deus, então, como eu já falei, muda o nome de Abraão, mostrando para ele exatamente que ele seria pai de multidões, e põe o selo da aliança, que é a circuncisão. A circuncisão, então, ela tem um significado do quê? De que a partir do momento, veja, todos vão ser circuncidados da casa de Abraão. Os nascidos na casa, os comprados, os servos, então todos vão ser circuncidados, e a criança com 8 dias a partir daqui que nascer seria circuncidada, mostrando que aquela aliança já era desde a infância, era uma aliança carnal, era uma aliança também que tinha a ver com sangue, com a descendência. Mas observamos aqui que incluía também o estrangeiro, né, que estava ali na casa. Isso já aponta para o fato de que a igreja seria de todos os povos, meus irmãos. Mas por que circuncisão? Nós podemos dizer assim: primeiro, porque tem a ver
provavelmente então seja esse sentido, né? Porque é um selo, é uma, vamos dizer assim, uma confirmação da aliança e tem a ver com a descendência. Por isso que a circuncisão que era feita no órgão genital masculino, então tem a ver com a descendência, que seria grande, né? E a Bíblia, ela vai dizer, porém, mesmo no Antigo Testamento, que essa marca na carne, ela foi ali anunciada por Deus, tinha que fazer essa circuncisão, mas na verdade, Deus ele queria uma circuncisão que não era apenas na carne, mas era no coração. O próprio Antigo Testamento já vai mostrar isso. Isso aponta para o Novo Testamento, em que por exemplo, o Novo Testamento não tem mais circuncisão, né? Então, na Nova Aliança. Mas tem a circuncisão onde? No coração. Quer dizer que a circuncisão, na verdade, ela apontava para uma obra do Espírito Santo no coração, que Deus iria fazer na Nova Aliança. E, na verdade, todos aqueles que realmente eram seus ali, já desde o tempo de Abraão. Abraão, por exemplo, ele não era circuncidado só na carne, mas ele era circuncidado também no coração. Vamos ver aqui o versículo 15, leia comigo. Disse assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, né? Então, princesa, né? Significa princesa e tem a ver, evidentemente, ali com o fato de que ela também seria mãe, como diz aqui o próprio texto. Porque hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, né? Então Deus, através de Sara, traria muitos descendentes e traria o próprio Cristo, que Cristo, então, a igreja seria de muitas nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente, e 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, né, agora subiu Deus de diante dele. Então veja, Deus estabelece a sua aliança, muda o nome de Sara, que também seria através dela que Deus daria uma grande descendência. Abraão cai sobre o seu rosto e ri-se, né? Porque ele acha aquilo muito fantástico, muito surpreendente. E é também, podemos dizer assim, uma expressão até de certa incredulidade de Abraão ali, irmãos. Mas ainda assim ele ora, né? E ele pede pelo seu filho Ismael, e Deus reafirma: não, Deus diz assim, veja que Deus faz uma separação: eu vou abençoar Ismael, mas a bênção não será a mesma que vem através do filho que eu trarei de Sara, que seria o Isaque, né? Porque o Isaque é o filho da promessa. Através de Isaque viria Cristo. Ismael seria abençoado, mas essa bênção, soberanamente o Senhor disse, são bênçãos apenas carnais, materiais, mas através de Isaque, Deus traria essa grande bênção da aliança, como nós temos falado aqui, que é o próprio Cristo, que viria através dos filhos de Israel. Vamos ver o versículo 23. Aí a resposta de Abraão então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio, e Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro, o estrangeiro, foram circuncidados com ele. Veja, vocês percebem a obediência de Abraão? Imediatamente, é isso que é a resposta da fé, né? Então, aqui, o que a Bíblia diz? A fé sem obras é morta. Então, quem crê obedece. Deus disse: circuncida e a teu filho e a todos que estão na tua casa. Ele faz isso. Imagine o trabalho, irmãos, e a dor, né, que era fazer
aquele corte em muitos homens ali, todos que estavam na casa, mas Abraão obedeceu, circuncidou a si, seu filho, todos da sua casa, obedecendo e selando, então, esta bendita aliança que Deus fez com ele. Abraão aceitou essa aliança, cumpriu, obedeceu, porque ele cria. Então, nós temos aqui, irmãos, eu quero que vocês pensem nisso agora, tá? Que lá no capítulo 15, quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus aqui está reafirmando a aliança, né? Ali, Deus anuncia suas promessas, Deus passa pelas partes, né? Que Abraão separa os animais, e Abraão dorme, você lembra? Ele dorme. Aqui não, aqui Abraão obedece. Por quê? Porque aqui é agora a manifestação da graça de Deus na vida dele, que leva, aquele que está em aliança com Deus, Deus leva a obediência, né? Não depende do homem, a aliança na verdade é de Deus, livremente de Deus, e Deus garante a aliança, mas quando Deus faz uma aliança, Deus leva esse homem à obediência, tá? Vamos ver então agora o capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou os seus olhos, olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a ele, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria, pois, coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porquanto te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Aqui tem 2 coisas aqui são 3 homens que Abraão viu, né? Ele estava ali próximo ao meio-dia, né? Diz aqui o texto, a porta da tenda no calor do dia, e no início ele não sabia quem eram, mas eram 2 anjos e o Senhor. Então Deus ali, irmãos, vamos dizer assim, se materializou, né? Os anjos e o Senhor em forma de homens. Ele viu 3 homens, mas fica claro no texto que um era o Senhor e 2 eram anjos. E Abraão, com certeza, não entendeu isso no início, mas ele, na hospitalidade dele normal, que é muito exemplo para nós, né? De nós ajudarmos as pessoas e tudo, que estão necessitadas, viajantes, assim por diante. Ainda é claro, meus irmãos, que a Bíblia não descarta, nós temos, claro, cuidado, né? A questão do ser humano, os perigos que existem e tudo, mas a hospitalidade é recomendada nas Sagradas Escrituras, e nós vemos ele fazer isso aqui, e ele se apressa, ele diz até que como ele diz aqui, né? Um bocado de pão, mas na verdade ele faz um banquete e prepara tudo, e aqueles homens estão comendo, ele fica de pé, e depois ele vai naturalmente entendendo que ali não eram viajantes normais, mas eram
era o Senhor que estava visitando a ele, né? E aí Deus pergunta por Sara e diz, e nós vemos aqui por que Deus fez essa visita, para reafirmar a promessa e fortalecer a fé de Sara, entendeu? E aqui então o que o Senhor faz? Ele diz assim, né, no versículo 10, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E a Sara riu, dentro de si, porque ela já era idosa, Abraão também já era idoso, né? Então ela não creu, e aí Deus diz, por que Sara se riu? Haveria, versículo 14, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Então, que Deus veio para fortalecer a fé de Sara e para corrigir a fé de Sara. Ela nega aqui, porque ela ficou com medo, é claro, mas aí Deus corrige de novo, não digas, porque te riste sim. Deus está aqui. Por que Deus veio aqui? Para reafirmar a promessa, para agora comunicar mais diretamente a Sara, que seria aquela que engravidaria, né? E para fortalecer a fé dela e corrigir também da sua incredulidade. Mas outra coisa que Deus estava ali com propósito era trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Só que tinha lá o Ló, né? Ló, e muitas coisas ali estavam envolvidas, e veja o que vai acontecer no versículo 17, vamos ler. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Então veja, Deus diz aqui, não vou ocultar isso de Abraão, porque há uma aliança entre Deus e Abraão, e Deus então traz essa revelação a Abraão, e uma coisa importante, Deus diz que ele ordenaria a sua casa, conduziria a sua família, exatamente dentro da aliança, né? E aí então os anjos, veja, viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Chegou-se e Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então os anjos foram, mas um daqueles homens, que na verdade era o próprio Senhor, ficou ali. E aí então Abraão começa a interceder. Vamos ler o versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar, e disse, se porventura se achar ali 40, e disse, não a farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. O que vocês percebem aqui, meus irmãos? Vocês percebem aqui, Abraão está preocupado, claro, principalmente com seu sobrinho, né? Mas ele pede que Deus poupe toda a cidade.
Abraão mostra a misericórdia. A misericórdia, na verdade, que Deus coloca no coração dele, né? Abraão não se alegra com a morte, mesmo daqueles ímpios, intercede pela cidade. E um ponto importante aqui, isso aponta para Jesus, né? Por que nós somos salvos? Por causa da nossa justiça? Por causa da justiça de Jesus. Então aqui, o que Abraão está pedindo é que a cidade seja salva pela justiça, não da cidade, mas do justo da cidade. Isso aponta para Jesus, que iria nos salvar pela justiça dele, certo? A salvação. Então isso é muito interessante aqui. Outro ponto, vocês percebem o respeito que Abraão, né? Abraão crê na justiça de Deus e Abraão intercede, mas respeitosamente diante do Senhor e pede a misericórdia do Senhor. Vamos ver o que acontece. Sabemos que a cidade vai ser destruída, né? No capítulo 19, outro detalhe também, Deus faz justiça. Deus fala numa linguagem ali, aqui nós podemos dizer apropriada, né, para a compreensão nossa, porque Deus na verdade já sabe todas as coisas, mas Deus ele está ali observando e julgando aquela cidade, trazendo a sua ira de acordo com o pecado daquela cidade, certo? Vamos ver aqui o capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma uma tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares por toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o seu nome
o nome da cidade, Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então veja aqui os acontecimentos, né? Os anjos chegam, eles dizem, vamos ficar na praça. Ló sabia a imoralidade tremenda ali, sexual, que havia na cidade. Também, naturalmente, ali no início não sabia que eram anjos. Com a hospitalidade também procurou proteger aqueles homens, levou eles para casa. E os homens cercaram a casa para possuírem sexualmente os visitantes, né? Veja o nível de gravidade de pecado sexual, de imoralidade daquela cidade. E tem outros pecados aqui, irmãos, não é só o pecado sexual que tem em Sodoma, tem também outros tipos de pecados sociais ali, gravíssimos, mas é uma cidade extremamente pecadora, que é uma demonstração. Vocês lembram do dilúvio? Que é uma bandeira, que é uma demonstração do juízo de Deus contra o pecado. Sodoma também, Gomorra também, né? E aí, irmãos, acontece tudo isso aqui. Os anjos, então, tem uma coisa aqui muito terrível, a proposta, né, de Ló, apesar de que ele é sincero, faz bem em proteger os visitantes, mas oferecer as filhas ali era uma coisa terrível que ele fez também nessa proposta. Mas, enfim, os anjos livraram Ló operando cegueira nos homens, disseram, vai, avisa toda a tua família. Ele foi, avisou aqueles que seriam futuramente, né, os seus genros, né, e eles não acreditaram nele, porque eram possivelmente, né, homens tão ímpios quanto as outras pessoas ali, não criam, zombaram de Ló. E veja, Ló sempre vacilante. Vejam onde Ló foi parar. E ele aqui, com alerta de Deus através dos anjos, se custa, mas misericordiosamente o Senhor o tira pelos anjos. Mas Ló é aquele tipo que sempre está vacilando, sempre está olhando mais para o aspecto material. Quando os anjos dizem, vai para o monte, ele diz, não, tem a cidade ali, e o Senhor ainda permite na sua misericórdia. E vamos ver o que acontece agora no versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Guarda esse versículo. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E o Senhor vai dizer, lembre-se da mulher de Ló. Por que ela olhou para trás? Porque ela amava a cidade, não a Deus. E ela morreu ali. Tá? Morreu ali. E Jesus diz no Novo Testamento, lembre da mulher de Ló, para que vocês também não amem esta cidade, né, que é o mundo, e esqueçam do reino de Deus. E Abraão levantou-se. Então veja, assim acontece, aí entra Abraão. Vocês percebem o contraste entre Ló e Abraão? Ló era um justo, como Pedro vai dizer mesmo, mas é assim, irmãos, é um tipo do crente, mas que foi escolhendo coisas erradas, pela misericórdia de Deus foi salvo, mas sofreu terrivelmente pelas suas escolhas erradas, materialistas, e não pela fé, como Abraão. Não, Abraão é diferente. Esse é um alerta para nós, né? E nós temos aqui a mulher dele, que não era uma crente. Então, vamos ter cuidado com esses alertas, irmãos. Tá? Mesmo um crente pode sofrer, mas vejam, apesar de Ló ter sido salvo misericordiosamente, mas ele ainda amava o Senhor. Mas a esposa dele nem amava o Senhor, era uma incrédula mesmo, uma ímpia. Então, vamos ter muito cuidado para não escolhermos esses caminhos, mesmo estando na fé, que pode trazer sofrimento, ou que Deus nos livre, que haja evidência em nós de nem amarmos o Senhor, como é o caso da mulher de Ló, que foi convertida numa estátua de sal. Mas Abraão não. Abraão o que diz? Levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, versículo 27, foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Lembra que ele intercedeu? Né? Então Deus teve misericórdia,
ouviu a oração de Abraão, tudo é misericórdia de Deus, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara, diz o texto. E vamos ver agora o final de Ló, como é triste. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, detemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou, e conceberam as 2 filhas de Ló, seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vocês estão vendo aqui como acabou Ló? Que fim vergonhoso. As 2 filhas fizeram sexo com ele e ele tiveram filhos do próprio pai. De multidão que ele tinha lá, quando ele pensou só na parte material, quando Abraão disse escolhe, ele acabou assim, sem mulher, sozinho, bêbado, sendo embebedado e gerando filhos das suas próprias filhas. É isso que o pecado faz, irmãos. E Ló é um alerta que mesmo uma pessoa crente não brinque com o pecado, porque o pecado traz consequências. Então vamos contrastar aqui Abraão e Ló, percebe? E Ló some da história. Ló não aparece mais. Como que Deus deixando ele como exemplo sobre a seriedade que é uma escolhas sem fé, escolhas vacilantes, né? Sem olhar para as questões espirituais. E faz o contraste então aqui com Abraão. Vamos ler o último capítulo de hoje, porque aqui aparece, porém, que mesmo Abraão, mais uma vez vacila, né? Partiu Abraão dali para a terra do sul, capítulo 20 que eu estou lendo, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque, que em sonhos de noite, disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar. Olha só que coisa, né? Eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocar. E agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante de casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: vês aqui,
Vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, estás advertidas. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, que coisa impressionante que um homem já maduro, que já deu demonstração tanto de fé como Abraão, ainda caiu na incredulidade, uma incredulidade dessa, porque ele não creu que Deus poderia protegê-lo e mentiu. Lembra que ele fez isso no Egito? E aquilo já era uma combinação dele com Sara, como ele diz aqui. Incredulidade, ele não creu em Deus e ele presumiu que não havia temor naquele lugar, quando as pessoas temeram a Deus depois que Deus alertou, né? E tem outro detalhe aqui. Deus prometeu um filho através de Sara. E agora, imagine a situação, se ela engravida, né? Vamos dizer, não ia acontecer, porque Deus não ia permitir nunca e tudo, mas veja a loucura do pecado. E Deus não permitiu. Deus fez com que um ímpio, mais uma vez, repreendesse vergonhosamente Abraão. Ele ainda vem com essa coisa, mas ela é minha meia-irmã, eu falei, tentando justificar. Que vergonhoso, irmãos. O que nós vemos em todos esses casos? Que o homem é pecador, né? Porque só a misericórdia, só a graça de Deus. Deus, mais uma vez, livra Abraão da sua própria incredulidade, do seu próprio pecado. Abençoa aquele homem através do próprio Abraão. Tudo é misericórdia de Deus. Mas fica mais esse alerta. Que nós olhemos para a graça de Deus e nos firmemos nela, porque nós somos como Abraão, nós somos como Ló, né? Eu queria então encerrar, irmãos, esse nosso estudo de hoje, fazendo que a gente pensasse exatamente nessas coisas, né? Vejam aqui, só Deus salva, né? Só Deus salva, é Deus que salva, porque Ele que vem a Abraão, Ele que escolhe Abraão, Ele que faz aliança com Abraão, Ele que dá graça a Abraão, Ele que guarda Abraão nos seus próprios erros, que livra Abraão das suas escolhas erradas. É Ele que firma essa aliança para trazer Jesus nosso Salvador. A salvação é pela graça, pela misericórdia. É Ele que livra Ló das suas escolhas erradas também, de morrer ali em Sodoma. É misericordioso com Ló. Então, firma a sua aliança para trazer o Filho de Deus, para trazer o seu Filho para a nossa salvação. A salvação é pela graça. Mas nós podemos aprender com esses homens a olhar para Cristo, a buscar a graça dele e não brincar com o pecado, irmãos, né? Que nós olhemos para Cristo, o único Salvador. Vigiemos, cuidemos do nosso coração para não fazermos escolhas erradas como Ló e não sofrermos como Ló. E observemos a mulher de Ló, que Jesus disse, lembrem da mulher de Ló, que nós não amemos Sodoma mais do que a Cristo, mas olhemos para Cristo, para sermos salvos. Busquemos a santificação, busquemos a vontade do Senhor e peçamos a Ele, Senhor, tem misericórdia de nós, nos fortaleça na sua graça. Amém? Vamos orar, né? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o pão da vida, o pão que é a palavra, mais uma noite de quarta-feira, Senhor, para nós podermos ler esses capítulos tão preciosos, ouvir falar de Sodoma também, que é a cidade que é símbolo da ira e do pecado que virá, Deus. Que nós não amemos essa cidade, mas olhemos, creamos realmente em Jesus e tomemos cuidado para não cairmos no erro de Ló e mesmo no erro de Abraão, mas o Senhor nos fortaleça, nos santifique a nós e a todos que amamos, Senhor. Que nós todos lembremos da mulher de Ló, não escolhamos seus caminhos e lembremos dos pecados de Abraão e de Ló e nos lembremos que tudo é pela graça e confiemos no Senhor e o Senhor nos santifique
perdoe as nossas faltas e nos santifique, Senhor, na graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que possamos glorificar cada vez mais o Seu nome, Senhor. Que assim seja, Jesus. Amém.